Posso fazer uma pergunta para você? Qual é a característica distintiva do Evangelho em relação às religiões? Se você tivesse que dizer assim, não, nisto o Evangelho é diferente de tudo o que há por aí, o que você diria? Bom, eu responderia da seguinte forma: é a graça. A graça é o que o Evangelho tem de distintivo, que ninguém mais tem. A graça é a grande palavra teológica que nunca foi estragada. A palavra graça continua pura. Você pense, por exemplo, amor. Amor já é uma palavra poluída, estragada. A pessoa fala de amor para sexo, fala de amor para, eu adoro, eu amo chocolate. Amar chocolate? Então é uma palavra que já é meio desgastada. Mas a graça não. Graça é a última palavra perfeita. Porque ela nunca foi estragada. Ela retém um pouco da sua pureza original, a sua glória original. Não é à toa que um dos hinos mais cantados e conhecidos por cristãos do mundo todo é intitulado Maravilhosa Graça. Essa música no nosso cantor, em nosso inário, Maravilhosa Graça, ela foi composta em 1779 por um homem chamado John Newton. Ele era um ex-comerciante de escravos. Ele fazia negócio com escravos. E um dia ele estava no mar, provavelmente carregando escravos, levando escravos para vender, e ele enfrentou uma terrível tempestade. E aí, ele se lembrou de Deus. O que a gente faz quando está em aperto, né? E ele foi salvo. Foi salvo. E depois dessa experiência, ele se tornou um cristão. E escreveu este hino, compôs este hino, Maravilhosa Graça. Mas como é que poderia alguém que tinha uma prática tão repugnante como o tráfico de seres humanos, como é que ele poderia se converter e se tornar um compositor de músicas que falam sobre Deus? A resposta é simples. É a graça. É a graça. Essa graça de Deus, que aos olhos humanos é maravilhosa, mas também é extravagante. E por extravagante, eu quero dizer que ela foge de todos os padrões socialmente aceitos. Gente, nós não entendemos perfeitamente a graça. Estou falando aqui nós crentes, falando eu, falando você. Porque Jesus não pregava aquilo que era do senso comum, que todo mundo praticava, que todas as religiões ensinavam. Imagine para os romanos, que viviam no primeiro século da era cristã, dizer que um Deus havia tomado a forma humana para morrer em lugar de seres humanos, assim. Isso era uma grande falta de senso. Isto era uma maluquice, dizer isso para um grego. Mas é isso que a palavra de Deus nos afirma categoricamente. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 1,18, diz assim: de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. A graça é extravagante. E para muitos,
mesmo dentro da igreja, ela é considerada uma insensatez. Há muitos comentários negativos. Sempre que eu prego sobre graça, aparece algum comentário assim, é assim, é fácil desse jeito? Pecou a vida toda e agora? Já vi muito assim. É por isso que um escritor chamado Charles Swindoll, ele disse aos pastores, se você prega a graça e isso não gera controvérsias, talvez você precise reexaminar os seus sermões. A graça tira das tocas os que abusam dela ou os que a matam. A graça de Deus não está presa à lógica e à justiça humana. A graça alcança desde o mais puro dos homens até um traficante de seres humanos. A graça libertadora e regeneradora de Deus pode transformar qualquer pessoa, como transformou aquele homem, independentemente do que ele tenha feito ou deixado de fazer. Às vezes eu ouço comentar, fulano lá na prisão se converteu. É fácil assim, né? Se converte ali e tal. Então, talvez existam os espertinhos. Mas eu já trabalhei em ministério com presidiários e vi o que Deus pode fazer na vida de pessoas, mesmo ali na prisão, que tenham feito coisas horríveis. Por isso, a tal graça é maravilhosa. E ela excede a nossa compreensão. Quem que seria capaz de abrir mão do seu próprio filho em favor de pessoas que não merecem tal sacrifício? Talvez eu desse a vida pelo meu filho. Mas eu daria a vida por um mau elemento, por uma pessoa que tem prejudicado a sociedade? Olha, gente, somente Deus é capaz de amar santos e pecadores com a mesma intensidade. Você acha mesmo que porque você está aqui na igreja hoje, horário do culto, Deus te ama mais do que ama aquele sujeito que está lá na zona de meretrício, que está lá assaltando alguém? De jeito nenhum. Se você acha que você merece mais, é porque você não entende o que é graça. Somente Deus pode enviar seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. E por mais insensato, extravagante que possa parecer, Deus ama a todos e a todas com a mesma intensidade, independentemente da sua classe social, da sua raça, da sua condição civil, sua condição intelectual, identidade de gênero, condição moral, independentemente até da crença que tenha. Deus ama a vida humana acima de tudo. E essa maravilhosa graça está disponível hoje a todos nós, a toda a humanidade. Esse Philip Yancey que eu citei, esse escritor, ele tem um livro intitulado Maravilhosa Graça. E nesse livro, ele conta uma história bastante interessante, bastante impressionante. Ele fala de uma prostituta que contou que ela alugava a sua filha de 2 anos de idade, para simplesmente conquistar dinheiro para comprar suas drogas. Dava uma filha de 2 anos, pessoas pervertidas. Ela contou essa história. E ela dizia que ganhava mais alugando a sua filha por 1 hora do que poderia ganhar ela mesma em 1 noite de prostituição. E ela dizia que fazia aquilo para sustentar as drogas. E finalmente ele perguntou para ela, para aquela prostituta, se ela nunca havia pensado em ir a uma igreja.
Por que você nunca foi a uma igreja? E a mulher, assustada, regalou os olhos e falou, por que eu iria a uma igreja? Eu já me sinto terrível o suficiente. Eles vão fazer que eu me sinta ainda pior. Imagine essa mulher entrando aqui na Igreja Batista de Vila Primavera, você conhecesse a história dela, como é que você agiria? Você a receberia? Porque quando as pessoas pecam, elas se afastam da igreja. Quando você se fere, quando você sente alguma dor, você foge do hospital? Ah, não vou na igreja, não vou no hospital, porque o médico vai me dar uma bronca, porque eu estou com dor de barriga, porque eu estou com um aspecto feio, não vou no hospital. Mas tem gente que age assim com relação à igreja. Eu vou à igreja? Vão cair matando em cima de mim. A triste história desta prostituta é que mulheres muito parecidas com elas procuraram Jesus. Não fugiram de Jesus. Por pior que uma pessoa se sentisse a respeito de si mesma, elas sempre procuravam a Jesus como um refúgio. Será que a igreja perdeu esse dom? O dom de atrair pecadores? Nós queremos atrair os santinhos para a igreja? Olha, desculpe, mas você não satisfaz os padrões da nossa igreja. Aqui, ó, nós temos... Você não está dentro do nosso perfil. É isso. Entra uma pessoa aqui, diferente. Imagina, entra uma drag queen aqui. Nossos padrões, né? Não. Vamos afastar do mundo. Nós somos um grupinho, somos um pequeno povo muito feliz. A igreja, no decorrer da história, enfatizou mais o pecado do que a graça. Mais o inferno do que o céu. Mais o castigo do que a misericórdia. Mais Moisés, e quando eu falo Moisés, eu estou falando aqui daqueles textos em que apedrejar a pessoa que caiu na prostituição. Já viu essas histórias aí, né? Pessoas que enfatizam mais Moisés do que Jesus. Hoje eu li no jornal, vocês sabem que nós estamos nas Olimpíadas, lá em Paris, e tiveram lá na abertura, ali nas Olimpíadas, a cerimônia desrespeitou, dizem algumas pessoas, a fé cristã, ao exibir uma releitura do famoso quadro Última Ceia. Os irmãos viram aí, lá do Leonardo da Vinci, lembra aquele quadro lá, da Última Ceia? Só que eles refizeram uma releitura com drag queens. Vocês viram isso? Bom, em postagem, várias postagens, pessoas disseram assim, com Deus não se brinca. Os crentes estão brincando com Deus. Vai cair um raio na cabeça desse povo. É assim que a gente age. Se Jesus estivesse ali, sabe o que ele falaria? Ele está, né? É doido. Não sabe o que fazem. Não é isso. Mas não, a gente não. Com Deus não se brinca. O que quer dizer isso? Deus vai te pegar na próxima curva. Fica cuidado, né? Eu cresci ouvindo na igreja a expressão, a mão de Deus vai pesar. Não deu dízimo? Vai gastar tudo na farmácia miserável. Não é isso que ele faz? Isso é praga de crente. Crente gosta de rodar praga nas pessoas. Vai pro inferno. A mão de Deus vai pesar. É o castigo de Deus.
uma frase, né? Eu vi uma moça, que ela se afastou da igreja, ela disse que assim, eu me sentia vigiada, né? Porque o diabo vê tudo o que nós fazemos e Deus sabe tudo o que nós pensamos. Eu estou lascada. Assim, vai dizer que aqui você não pensa uma besteira de vez em quando. Um pouquinho. Eu, muito pouco. Mas assim, estou vigiado. Um filósofo americano, um cara muito bom, já li alguns livros dele, mas ele fez um sermão uma vez. O título do sermão dele era Pecadores nas mãos de um Deus irado. Conta a história que as pessoas se agarravam nas pilastras do templo com medo de caírem no inferno. É o medo. Tá louco. Uma vez na igreja nós exibimos um filme sobre o inferno. Faz muitos anos. E a maioria das crianças não dormiram. Então essa pessoa cresce com essa situação. Bom, o que é a graça? A graça não é um ente com vida independente, quer dizer, uma força que vem sobre mim, receber a graça. Não. A graça é uma disposição no coração de Deus. A graça é uma atitude de Deus em relação a nós. Isso é graça. Por exemplo, quanto é que eu devo? Não, é de graça. É uma atitude, mas estou te dando. Graça é isso. A frase que a gente usa muito é um favor não merecido. Isso é graça. Né? Então, isso é graça. É a atitude de Deus em relação a nós. Deus está nos fazendo favores o tempo todo que nós não merecemos. E a Bíblia fala, ele faz o sol brilhar sobre bons e maus. Seria bom, né, a gente se convertesse. Eu me converto, e aí os melhores empregos são meus. Nunca faz calor tão elevado onde eu estou. Seria maravilhoso isso, né? Mas Deus abençoa a todos de uma maneira igual. Bom, esse texto que nós lemos sobre o filho pródigo, esse texto é um dos mais flagrantes textos sobre a graça de Deus. Você quer entender graça? Lê essa história aqui, por isso que a gente gosta tanto dela. A parábola do filho pródigo. É um texto para ser lido, relido, refletido. Não é um texto filosófico. É uma história para criança. Deus é Pai enquanto estamos com Ele, quando saímos de casa e quando voltamos com os nossos cacos. Deus é amor antes, durante e depois. E sabe, eu me vejo num desses dois filhos aqui. Porque tinha uma música acho que era do Vanderlei Cardoso. Alguém aqui conheceu o Vanderlei Cardoso? Ainda tem gente. A molecada aí não conheceu. Você nunca ouviu falar no Vanderlei Cardoso, é verdade? Lembra daquela musiquinha assim? Por amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal, né? Eu sempre fui um bom rapaz. Eu nunca me desviei da igreja. Teve um tempo que eu era meio... Mas nunca me afastei da igreja, nunca fui para o mundo. Sabe, para o mundo. Essa expressão que a gente gosta de usar, né? Se bem que eu nunca saí do mundo também, né? Porque eu estou aqui. Mas eu me vejo assim, eu me pareço muito com esse filho que ficou em casa. Poxa, eu estou aqui o tempo todo. Sempre trabalhei na igreja, tinha cargos. Já falei isso aqui. Com 16 anos eu já era professor da escola dominical na minha igreja. É assim. Eu me identifico com esse rapaz. E esse texto
ensina maneiras de como as pessoas se relacionam com a graça. Como a gente encara a graça. Como é que a gente se relaciona com a graça? E, em primeiro lugar, ele fala que a graça não é imunidade para que você viva irresponsavelmente. Graça não é imunidade. Bom, como eu já disse aqui, é assim, que você faz o que quer, liberou geral? Graça não é liberal geral. O versículo 12. Certo dia, o pai, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte na herança. E o pai repartiu os bens entre os dois irmãos. Notem, Deus nos deu a vida com liberdade. Liberdade. Nós somos livres, nós não somos escravos. Agora, aquela figurinha que estava lá, eu achei essa figurinha muito interessante. A vida com religião e a vida com Deus. A vida com religião é viver num aquário. A religião cria um aquário para nós. A gente está ali no aquário, mas não pode sair do aquário. A vida com Deus é o mar. Deus nos chamou para vivermos no mar. Muitas vezes, a religião vira uma gaiola. Sabe aquilo? Isso pode, isso não pode. Aí a gente cria um monte de regrinhas. Tem muita gente que não se achega a Deus, não se achega a Jesus Cristo, não é porque elas não conhecem Jesus Cristo, é porque a gente não deixa que essas pessoas conheçam o Cristo verdadeiro, o Cristo da graça, o Cristo da misericórdia, o Cristo do perdão, o Cristo do amor. Então a gente fica... Uma vez uma pessoa apareceu lá na igreja, acabou o culto, eu cumprimentei, a pessoa: pastor, se meu pastor souber que eu vim aqui hoje... Estava numa gaiola, estava num aquário. Sabe aquela mentalidade que a gente sempre teve: não vai para o mundo. O mundo está entrando na igreja. Que visão é essa? Como é que eu não vou estar no mundo? Tem coisa que eu não posso aqui? Quer dizer, esse mundo é o quê? A Bíblia não mostra essa verdade. Notem que o pai poderia até matar o filho por aquilo que ele pediu, dizem os escritores. Aquele pai poderia proibi-lo. Ou o pai poderia deserdá-lo. Não há história, não há nenhum fato na história do cristianismo de que isso tivesse acontecido. Não existe na história do judaísmo. Os rabinos falam: não, isso não poderia acontecer. Um filho nunca iria pedir para o pai a herança, porque seria a mesma coisa que desejar que o pai morresse. Então isso não existe. Jesus inventou essa história para mostrar o absurdo que ela tinha. Agora, a gente tem que viver com responsabilidade. Eu sou livre. Agora, eu tenho que administrar minha vida. Paulo perguntou certa vez: se eu posso fazer o que eu quero, então, como é que por que eu tenho que viver certinho? Romanos 6, de 1 a 2, que vai aparecer aí. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Nós vamos colher os frutos das sementes que nós plantarmos. Aquele rapaz que saiu de casa, plantou e colheu. O que ele colheu? Cuidar de porcos.
Lá em Gálatas 6:7, o texto que vai aparecer aí também, não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Gente, a graça não nos imuniza na vida. A graça não é um passaporte para as nossas fantasias e para as nossas ilusões. A liberdade da graça implica na responsabilidade para com as consequências. E é nisto que consiste o paradoxo da graça. O filho tem que sair de casa porque não quer mais prestar satisfações. Quer viver a vida dele. E se você viver a vida do seu jeito, vai acabar comendo com porcos. E aí, como eu falei, o garoto caiu em si. Caramba, que lambança que eu fiz com a minha vida. Eu errei. Como é que eu pude cair nesse precipício? Mas ele caiu em si. Ele se arrependeu. A gente, às vezes, procura os culpados, né? Ah, o culpado foi meu pai, foi minha mãe, o culpado foi o país em que eu vivo, foi aquele ou aquele outro. Mas ele caiu em si. Deus nos aceita como nós somos. Mas quando ele nos aceita, não podemos permanecer como nós somos. Isso é importante. Quando você chega a Deus, você chega como que você, do jeitinho que você é. Como diz o hino, tal qual estou. Mas você não vai permanecer como você é. A parábola não conta, porque é uma história inventada, evidente. Mas não conta o que aconteceu com aquele rapaz depois. Mas eu tenho certeza que a vida dele teria sido muito melhor. Então, eu sei que existe um Deus que é bom. E a mensagem do Evangelho diz que há um retorno. Há um retorno. Você pode mudar. Coisa extraordinária, gente. A gente tem ouvido testemunhos, você já ouviu muitos, de vidas que foram radicalmente transformadas por voltarem para a casa do Pai. Outra maneira como as pessoas lidam com a graça, em segundo lugar, é como uma dívida que precisa ser paga e você vai ter que pagar. Você nunca vai poder retribuir a graça. Você nunca vai poder pagar. O menino lá disse, não, pai, eu não mereço ser chamado seu filho, me aceite como seu trabalhador. Pai, eu quero pagar minha dívida. Eu errei, então não quero mais nem ser chamado de filho. Devo, não nego. Pago quando puder. Só que tem um negócio, não vai pagar nunca essa dívida. Lembra da parábola do devedor incompassivo que chegou lá para a pessoa que emprestou o dinheiro e falou, olha, dá uma chance, eu hei de pagar-lhe. Aquela parábola é interessante porque a dívida que ele tinha era impagável. Entende? Era uma dívida impagável, mas ele dizia, não, eu vou te pagar. E depois saiu de lá todo feliz e encontrou alguém que devia para ele lá R$50. Pegou o bicho pelo pescoço e falou, paga, safado. A graça revela o equívoco de continuar baseando a vida na própria justiça. Gente, eu sou humano. Você é humano. Sou barro. Nós somos todos do mesmo barro. Vai pensar que você é melhor porque está aqui na igreja, porque nós somos humanos.
Então não tem que basear na minha justiça. E se você não consegue perdoar, por exemplo, você é do tipo que diz que deve, mas vai pagar. Então, essa é a pessoa que diz assim, olha, eu não perdoo. Não perdoo. Então, cuide para que você nunca ofenda ninguém. Porque também não vão te pagar. Todos nós temos um monte de falha. O pai ignora a proposta do filho. Entende? Ele tinha sentido muita tristeza, muita saudade, tinha passado muita vergonha, os vizinhos todos comentando o que tinha acontecido na casa dele. Mas ele ignorou tudo isso. Porque o perdão se sustenta naquilo que não tem conserto. Gente, Cristo precisou morrer por nós, porque nós não teríamos conserto. É isso. Se dá para consertar, é mais fácil. Mas se eu lhe devo R$1.000 e lhe consigo, depois de muito esforço, lhe pagar, amenizou a situação. Mas se eu ofendi a sua honra, isso espalhou para todo mundo, como é que eu vou pagar isso? O que eu disse a seu respeito, aquilo que eu coloquei lá na internet. Se dá para consertar, não há o que perdoar. Se achar que eu posso pagar a Deus, eu esperarei que o outro me pague. E ele nunca vai pagar. Então, o que Deus deseja de nós não é um bom desempenho. O que Ele deseja de nós é o coração. Meu pai sempre contava uma história que quando eu era criança, estava no colo dele, no ponto de ônibus. E tinha uma pessoa comendo um pastel atrás de mim. Eu simplesmente, criança, peguei o pastel do homem. Bom, eu era criança. Nem o que tinha o pastel, nem meu pai ficaram tão constrangidos, porque era criança. Não entendem? A gente acha que Deus fica ali o tempo todo querendo que a gente haja como adulto. Eu gosto daquele texto, Deus conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Eu sou pó. Eu posso estar aqui agora nesse púlpito e amanhã fazendo uma lambança no trânsito, seja lá o que for. A minha esposa, com meus filhos. Isso não significa, evidente, que a gente não cresce. Mas a gente nunca vai atingir a estatura de Cristo. O oposto do pecado não é virtude. Guarde isso, isso é importante. O oposto de pecado não é virtude, o oposto de pecado é graça. É a graça. É assim que Deus age conosco para resolver o problema do nosso pecado. Uma terceira maneira de lidar, que as pessoas lidam com a graça, é como algo que pode ser perdido. O texto fala, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado, e começaram a festa. Aquele rapaz dizia, eu sou um lixo, eu sou uma escória, o que eu fiz é terrível, mas eu vou tentar ser pelo menos empregado do meu pai. Acreditar que depois de algumas coisas que aconteceram na sua história, você passa a ser um cidadão de segunda categoria, é um equívoco. Não importa o que você fez no passado. Não importa. Quando você se achega a Cristo, você continua sendo um cidadão de primeira categoria. Aquele menino, aquele rapaz, ele queria ser escravo. Queria ser empregado. Não queria mais ser filho. Tá, eu fico na senzala, eu fico no fundinho. Aquele quartinho lá do fundo. Mas se eu quiser recomeçar minha vida agora, eu posso ser como uma criança. Começa tudo novo. Eu gosto muito, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Há uma história, num livro, se não me engano, O Maltrapilho, de Brennan Manning, um autor. Ele foi um sacerdote católico.
Ele conta que numa certa cidade, não muito grande, havia uma notícia, um boato, de que uma senhora estava tendo visões de Deus, visões de Jesus. Imagine, olha, aquela mulher está vendo Jesus, está aparecendo para ela. E aí foram falar com o arcebispo. Aí o arcebispo falou assim, traz essa mulher para mim. Eu quero conversar com ela. Ela chegou lá, a senhora está vendo Jesus? Estou. Então, a senhora vai fazer um favor. Da próxima vez que a senhora se encontrar com Jesus, pergunta para ele o que eu falei na minha última confissão de pecados. Tá bom. O tempo passou. Ele mandou chamar aquela mulher. E ele disse, escuta, a senhora viu Jesus depois da nossa conversa? Sim, eu vi. E a senhora fez o que eu pedi? Fiz. E o que Jesus respondeu? Ele respondeu que não se lembra. Eu não me lembro dos pecados que você confessou. É isso. Deus não fica remordendo. Nós é que ficamos remoendo, né? Aquele sujeito, como é que ele fez aquilo comigo? Jesus não faz isso. Ou você acredita na graça de Cristo, ou esse evangelho que nós pregamos não serve para nada. Não fique olhando para o seu passado. Eu gosto quando Paulo fala assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo. Sabe aquele sentimento de culpa? A culpa é uma tragédia na nossa vida. Quando você sente a culpa, mas em Cristo Jesus, Ele perdoa o seu passado. O Pai me recebe porque Ele me ama. Não fique ruminando os seus pecados. Você nunca vai perder a graça. Para aquele pai, o pródigo era aquele que estivera com ele em casa, aquele que saiu e aquele que voltou. Ele sempre foi filho. Outra forma da gente lidar com a graça é com medo. Aí a gente entra no filho mais velho, no filho que... O bom rapaz, o Silvio lá daquele tempo. Mas ele respondeu, faz tantos anos que eu trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci uma ordem sua. E mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Sabe, se há medo, você não está na graça. Hoje eu não fiz a minha leitura da Bíblia. Eu não fui à igreja hoje. Sabe, medo? Eu na minha infância, na minha juventude, eu tinha um medo danado de Deus. Se você tem medo, você não está na graça. Você tem medo do pai? Alguma coisa está errada. E esse filho mais velho tinha medo. Sabe, ele fala, eu estou aqui, eu sou um escravo. Ele não se sentia filho, ele se sentia um escravo. Eu só estou fazendo o que faço porque tenho medo de ser pego na curva. Se você está aqui, mas você está fora, seu coração está lá fora, está cheio, está chateado, né? Mas, pai, você nunca me deu um boi. Aliás, nunca me deu nenhum cabrito. Aí o pai diz, meu filho, você podia fazer o churrasco quando quisesse. Faça o churrasco quando quisesse. Então, eu não posso fazer as coisas porque tenho medo. Eu lembro daquela música, eu não sei se vocês cantam aqui, essa igreja aqui nós cantamos. Cuidado, olhinho no que vê, cuidado, olhinho, o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, meu amigo. Aquele que conhece a graça, ele se apaixona por Deus.
Ele tem prazer em Deus. Ele tem prazer em estar com o povo de Deus. Ele não fica cronometrando o sermão. Ele não fica procurando defeitos. Ele tem prazer no Senhor. A religião produz muita gente com medo do inferno. Olha, cuidado com o devorador. O devorador vai entrar na sua casa. Então, muita gente foge do caminho por causa dessa teologia horrível. Nós somos diferentes. Nós ficamos aqui porque gostamos. Quem ama não bloqueia. Você não fica aqui porque é obrigado. Pode ficar tranquilo, meu filho, vá. A vida é sua. Eu gosto muito de uma palavra de Jesus, sempre me marcou muito. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não acompanharam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos, será que vocês também querem ir embora? E Simão Pedro respondeu, quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão a vida eterna. Quem tem medo não ama. 1 João diz, no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Jesus veio para libertar os escravizados por causa do medo da morte. Como é que você viveria se descobrisse que o inferno não existe? Opa, não existe inferno, então vou cair na gandaia. É isso? A única e verdadeira razão para ficar com o Pai é Ele mesmo. Eu estou aqui com o Pai, porque eu amo o Pai. Muita gente encara a graça como algo para gente boa. A graça, os bonzinhos estão sendo agraciados. Eu não estou sendo agraciado. Então o pai respondeu, meu filho, você sempre está comigo. Disse para o filho mais velho. E tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria. Pois esse seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. O filho mais novo não aceitava a graça para si. O filho mais velho não aceitava a graça para o outro. Tem gente que não usufrui da graça porque, não, eu não mereço. Minha vida não tem mais jeito. E outros encaram a graça assim, não, esse aí não vai para o céu, esse aqui vai para o inferno. Aquele lá, não sei o que, aquele lá é corintiano, vai para o inferno. Aquele lá, é isso que as pessoas fazem. Porque a graça para o outro, se eu é que fiquei em casa. Quer dizer, eu estou aqui, fiz de tudo, nunca dei desgosto para o meu pai, e o outro tem festa para ele? Isso é uma parábola de que não entende graça. Lembra daquela parábola dos lavradores? Um chegou às 6 horas, outro chegou às 9, outro chegou ao meio-dia, outro chegou às 3 da tarde e outro chegou às 5 da tarde. E todos receberam a mesma quantia, mesmo salário, mesma diária. Aí o que chegou às 6 horas da manhã, falou, pô, estou aqui desde cedo e recebo a mesma coisa que quem chegou às 5. Vou falar com o sindicato. Vou reclamar. Mas assim é a graça de Deus. A graça de Deus não é algo só para gente boa. Não é só para quem chegou às 6 da manhã. É para quem chegou às 5 da tarde.
Por que você permaneceu crente esse tempo todo? Eu sou crente há um bom tempo. Não vou falar quanto para... Tem gente aqui que eu sei que é crente velho, antigo. Por que você permaneceu crente? Por que você não se afastou? Porque o mal não viria à sua porta? Porque você queria ficar rico? Com medo de ir para o inferno? O evangelho falso prega que Deus faz tudo de bom para quem vive na religião. Fica aqui no nosso meio, hein? Tudo de bom vai acontecer com você. Viva na nossa religião. As religiões fazem isso. Já ouviram aquela doutrina esquisita da cobertura espiritual? Não, você está na nossa igreja, você tem uma cobertura contra toda a urucubaca da vida, tudo aquilo de ruim. É truque da religião. O pai dividiu a herança. O pai não tem mais nada. E o pai pegou o boi do filho mais velho, porque o boi era do filho mais velho, que o outro já tinha torrado a grana. E aquele rapaz, o filho que ficou em casa, não conhecia o pai que tinha. Morava com o pai, mas não conhecia o pai. Nós muitas vezes ficamos tanto tempo com o pai, mas nós não parecemos com ele. Que tipo de gente nós estamos nos tornando? Nós que estamos na presença de Deus, nós que cantamos esses hinos maravilhosos, nós que ouvimos a palavra, nós que temos tido tanta experiência de provisão de Deus, que tipo de gente a gente está virando? Aquele homem ficou com o pai, conviveu com ele, e o que se esperava dele? Pai, gaste o que quiser, porque você com isso vai trazer meu irmão de volta. Ele devia ter dito isso. Maravilha, meu irmão voltou! Era isso! Gente, se não nos tornamos como o pai, não estamos nos relacionando com o pai, mas com uma religião. Não faça nada por medo. A igreja é a casa do pai, os que ficam mais próximos do pai. Deus me conhece, Ele sabe tudo o que eu penso, nada eu posso esconder dele. Sabe aquele pensamento que você, se alguém ouvisse esse seu pensamento, iam pensar muito mal de você? Sabe, Deus conhece, e mesmo assim Ele te ama. Não é extraordinário? Deus sabe tudo o que eu farei no futuro e continua me amando. Se você dá o dízimo com raiva, com medo, com ganância, você não entende de graça. A maturidade na graça de Deus há de fazer com que deixemos de fazer o que é errado, porque aquilo é uma porcaria mesmo. Não é assim, não faço porque minha religião não permite. Não. Porque quando você está com o pai, você sabe, não, isso aí é uma droga, por isso que eu não faço. Isso só está me prejudicando, por isso que eu não faço. Bom, gente, para lembrar, graça não é sinônimo de liberou geral. Graça é Deus perdoando a nossa dívida. Graça é algo que nunca será tirada de nós. Graça é a derrota do medo. Graça é para todos nós. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Amém.